eu costumo falar isso em palestra e falo inclusive para os meus filhos. Tenha curiosidade, construa um repertório, porque muito do que hoje eu faço, eu vi em outras áreas, não foi dentro da veterinária. Então, se você tem uma vivência, né, de mundo, se você consegue enxergar o mundo de uma forma ampla, você tem muitos bons insights, você consegue trazer muitas coisas para dentro da sua área de atuação. Então, a gente começou no leite, ainda é uma área extremamente importante dentro da empresa, né, onde a gente tem mais solidez, mas com o passar do tempo vieram outras demandas, né, trazidas pelo próprio mercado, e hoje a gente consegue atuar, né, felizmente, em quase todas as áreas, se não todas, da produção de alimentos de origem animal, e hoje também trabalhando os animais de esporte, como você citou, o caso da exposição agropecuária, né, nos equinos, e cães e gatos também. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso VZcast, o podcast da medicina veterinária e da zootecnia. Doutor Afonso, bem-vindo, primeiro programa de 2026. Estreando, né? Estreando esse ano, que bom estar junto de vocês novamente. Hoje estamos aqui com a nossa não é entrevistada, né? É nossa convidada, a Flávia, né, Natália? Isso aí, doutora Flávia, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença, seu tempo aqui conosco. Sou eu quem agradece, fiquei super honrada com o convite, muito feliz de estar aqui hoje. E aí quem conhece a doutora Flávia já imagina qual que é o nosso assunto aqui, né, doutor Afonso? Hoje a gente começa 2026 com novidade para nossa audiência, vamos falar de bem-estar animal, certificação, novas áreas de atuação para os profissionais, não só médicos veterinários, mas também zootecnistas, né? São áreas de ampla atuação para os dois profissionais que a gente representa e estamos animados, né? O bom de tudo isso da medicina veterinária, né? Ontem até falei na formatura lá da UFMG, que a medicina veterinária, ela nos proporciona mais de 70 áreas de atuações. Então, Natália e pessoal, vão ser mais de 70 podcasts de assuntos variáveis, né? Então, isso que é bacana. E o assunto hoje é bem-estar animal, certificação, eventos pecuários. Então, mais uma vez, muito bem-vinda, doutora Flávia. Se puder começar contando para nós como você escolheu essa área, sua trajetória, se começou lá na universidade. História é longa. Seu mini currículo. O mini currículo é fácil, contar a história é longa. Mas não apresentei nossa convidada. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Deixa ela auto se apresentar. Tô em casa. Doutora Flávia é médica veterinária, mestre em zootecnia, doutora em ciência animal, CEO da Fairfood, Fair for Them, possui MBA em comportamento do consumidor e em sustentabilidade. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Então, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, me formei em veterinária, sou neta de produtor de leite, então entrei na veterinária sabendo que eu queria trabalhar com pecuária leiteira. Todo o meu curso foi direcionado para isso, meus estágios, fiz muito estágio, já criei, né, um relacionamento no setor antes de me formar. Fui para o mestrado na área de produção de leite também, no doutorado, trabalhei com criação de bezerras, enfim. E eu queria ser professora. Meu sonho era ser professora na UFMG, onde eu estudei esses 10 anos. Mas quando eu terminei o doutorado, não existia uma possibilidade, não tinha um concurso aberto, nada. E fiquei pensando o que eu ia fazer, né? Sempre, desde bem cedo, trabalhava, fui bolsista de iniciação científica, tive bolsa no mestrado, doutorado, então, quer dizer, já era financeiramente independente, tinha que continuar assim, né? Depois de terminar o doutorado. E aí, decidi, a história é meio longa, mas eu vou encurtar, decidi criar uma revista
voltada para a pecuária leiteira, uma revista que existe até hoje, com mais de 20 anos, a Leite Integral. E esse foi o meu início aí, né, como empreendedora, mas me mantendo dentro da área técnica que eu decidi trabalhar, que era a pecuária leiteira. E daí vieram muitos projetos, graças a Deus, vários produtos que seguem aí, como Beba Mais Leite, que é um movimento de estímulo ao consumo de leite e derivados. E lá no meio, né, dessa história eu trouxe o Beba Mais Leite porque foi aonde a gente começou a conversar com o consumidor. E a gente estava falando, né, um pouquinho antes do podcast, é uma coisa tão interessante porque eu passei 10 anos dentro da UFMG, né, dentro da escola de veterinária. E eu não me lembro de ter ouvido essa palavra consumidor uma única vez. Então, é muito interessante porque a gente é um campo relativamente novo, se a gente for pensar, a gente pensar no consumidor daqueles alimentos que a gente estuda tanto para produzir bem, né? E nesse meio do Beba Mais Leite, nosso contato era com o consumidor, principalmente, era porque eu não estou à frente do movimento mais, mas ainda é com o consumidor final, especialmente mães, que a gente entende, a gente tem certeza absoluta que é quem decide o que vai entrar na maior parte dos lares, né, em termos de alimentação e de outras coisas, dentro da maior parte dos lares. E aí a gente começou a perceber alguns movimentos importantes, algumas tendências, e foi onde a gente começou a trabalhar com o consumidor, e mais pra frente um pouco aí, que a gente vai falar sobre isso, com certificações de alimentos. Ô Flávia, só um ponto que você me chamou muita atenção. E você foi muito parecida com a minha trajetória. Você falou que vem de uma família de produtores de leite, formou e até hoje está à frente do leite. Sim. Trabalhando com leite. E agora com a nova segmento que você vai falar agora, posterior. Eu comecei no cavalo, né? 5 anos, nunca entrei numa clínica de pequenos. Formei, fui trabalhar com equinos. E depois de um certo tempo, 2 anos, aquela história que eu contei anteriormente, passei a trabalhar com pequenos. E isso são 2 vertentes que a gente vê muito hoje, né? Hoje a gente trabalha, tem muito estagiário, a gente fala muito isso. Talvez a importância desse estudante ainda, futuro médico veterinário, ele talvez experimentar determinadas áreas dentro da formação. Porque depois eu tive êxito, mas muitos que a gente tem contato, às vezes ele sofre uma decepção muito grande, que aqui a gente vê no conselho profissionais com menos de um ano de formado, dando baixa na sua carteira, por não é a profissão que eu queria, não era o salário que eu gostaria. Então eu vejo muito isso. Aconteceu com você, você teve esse dádiva de Deus de dar continuidade, e eu tive sorte também de mudar no meio do percurso e ter êxito também. Mas isso acontece, e eu vejo que, para aqueles colegas que estão nos assistindo, que isso não seja um motivo da desistência da profissão. Porque a veterinária, ela permite isso. A veterinária permite que no andar da carruagem a gente possa mudar para uma coisa que melhor financeiramente, melhor fazer uma coisa que você viu que, a partir desse momento, você gostou daquilo. Né? Com certeza. Mas vamos lá. E é o que a gente vê, né, Flávia? A gente vê... Um dos motivos do podcast é tentar levar para a nossa audiência essa variação de áreas de atuação, né? Não são só 70. Dentro dessas 70 ainda tem grandes segmentações, abordagens. Então, é a gente levar mais informação para a audiência dessas possibilidades. E especificamente na área a área de grandes, né? Assim,
a princípio, a área de produção. E aí, como que você foi continuando essa trajetória, assim, dessa identidade, essa identificação de demanda dos setores, saiu da pecuária de leite, avançou, a gente recentemente aí, a questão do bem-estar em eventos pecuários. Como que você sentiu o mercado? Como que se deu essa formação? Eu sempre fui muito curiosa e muito inquieta. É uma característica minha. E que eu acho que são características... elas trazem, às vezes, uma ansiedade. De qual signo você é? Touro. Touro. Teimosa também. Trazem uma certa ansiedade, mas eu acho que elas são muito importantes para os profissionais. Eu costumo falar isso em palestra e falo, inclusive, para os meus filhos. Tenha curiosidade, construa um repertório. Porque muito do que hoje eu faço, eu vi em outras áreas, não foi dentro da veterinária. Então, se você tem uma vivência, né, de mundo, se você consegue enxergar o mundo de uma forma ampla, você tem muitos bons insights, você consegue trazer muitas coisas para dentro da sua área de atuação. Então, a gente começou no leite, ainda é uma área extremamente importante dentro da empresa, né, onde a gente tem mais solidez, mas com o passar do tempo, vieram outras demandas, né, trazidas pelo próprio mercado, e hoje a gente consegue atuar, né, felizmente, em quase todas as áreas, se não todas, da produção de alimentos de origem animal, e hoje também trabalhando os animais de esporte, como você citou, o caso da exposição agropecuária, né, nos equinos, e cães e gatos também. Então, é muito disso, sabe? De pensar assim, eu tô aqui hoje, mas como é que o mercado, essa área onde eu tô atuando, como é que ela vai estar daqui a 5 anos? Porque hoje 5 anos é muito tempo, né? Antes a gente falava 10 anos. É o plano da vida inteira, né? Da vida inteira. Hoje 5 anos muda tudo. Então isso tempo, é uma coisa, né, que sempre... Em vez de ser muito tempo, é pouco tempo. Exatamente. Sempre me deixou inquieta. Será que isso que eu tô fazendo vai se sustentar daqui a 5 anos? Então eu sempre tô olhando lá na frente. É um dos meus... É uma característica sua. E um dos meus papéis estando à frente, né, da Fairfood, da Fairfordem, é enxergar isso lá na frente. O que eu tenho que fazer de novo? Né? Ô Flávia, quando você coloca, só para poder esclarecer melhor, quando você, para os nossos ouvintes, os nossos que estão acompanhando, quando você fala bovino, equino, é na questão de certificação, é questão de bem-estar, não é isso? Não só bem-estar. Hoje é isso que eu gostaria. Vou explicar. Porque a gente foi falando e não colocamos especificamos qual o serviço. Sim. Hoje você, fora o leite, né, que está bem caracterizado aí na nosso bate-papo, hoje você está à frente da Fairfood e da Fairfordem, que eu vou explicar melhor. Beleza. Hoje, a Fairfood, ela tem, Fairfood e Fairfordem, tem hoje, né, somados, o maior portfólio na área de certificações de alimentos de origem animal do Brasil. E agora, né, a Fairfordem, ela é um braço da Fairfood que trabalha equinos, cães e gatos. A gente mudou o nome porque ficaria estranho o food, né, para essa categoria. Principalmente cachorro, né? Principalmente cachorro. Gato e cavalo. Né? Então, mas a gente trabalha o bem-estar, é um braço extremamente forte a certificação de bem-estar animal. Por quê? Porque se a gente faz uma pesquisa hoje com consumidores, a maior preocupação do consumidor de proteína de origem animal é o bem-estar animal. Mas a gente tem várias outras certificações. Por exemplo, nós somos a Fairfood, junto com algumas instituições, como a Abraleite, instituições, produtores independentes, nós somos responsáveis pela criação do mercado legal de leite A2 no Brasil. Então, essa foi a primeira certificação nossa, para criar uma forma de comercializar esse leite que, na minha visão e na visão de várias pessoas ligadas à indústria aí, é um leite com potencial muito maior do que o zero lactose foi no passado, porque ele pega um nicho da população maior de consumo, porque é aquela pessoa que não é intolerante nem é alérgica, mas sente mal quando consome leite. O que a gente fazia com ela no passado? Falava, você é um fresco.
ele ia lá e ia consumir as bebidas vegetais, né, de arroz, de amêndoa, enfim, a gente perdia aquele consumidor. Então o Leite A2 resgatou esse consumidor. A gente tem muito orgulho dessa primeira certificação nossa. A gente conseguiu também, né, junto a essas instituições, preciso falar, né, da Abraleite principalmente, a alegação de funcionalidade junto à Anvisa. Isso foi muito importante, que é para dizer o quê? O leite A2 é mais fácil de digerir. Então, essa foi a nossa primeira. Hoje a gente tem, né, uma gama imensa, então nós temos o A2, nós temos o bem-estar animal, nós temos a produção sustentável, que vem ligada à agenda ESG de forma bem, bem firme. A gente tem uma outra certificação, o A2 é uma certificação genômica. Nós temos o Duroc também para suinocultura, que o Duroc ele tem um potencial aí, a gente costuma dizer que é o Angus da suinocultura. A gente desenvolveu uma metodologia também para essa certificação. E nós temos certificações também para insumos agropecuários. É isso que eu ia te perguntar. Sim. Eu achava que era só certificação de produtos de origem animal. Não. A gente trabalha com insumos também, então nós temos um programa que se chama Empresa Amiga do Bem-Estar Animal, para certificar produtos que podem promover ou aumentar o bem-estar animal, ou seja... Sem causar algum dano. Exatamente. E nós temos também um outro produto que chama redutor da pegada de carbono, que é para produtos que ajudam a reduzir, que o animal reduz as emissões de gases de efeito estufa. E dentro da Fairfordem, a gente trabalha principalmente com o bem-estar animal, de equinos, de cães e de gatos. E aí, por exemplo, dentro dessas áreas nós trabalhamos os eventos, né, como a Natália citou, eventos agropecuários. A gente fez a certificação do primeiro evento agropecuário no mundo certificado em bem-estar animal, que foi a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. Dentro da equino, a gente trabalha que eu tive a oportunidade de conhecer. Sim, estávamos juntos lá. A gente pode trabalhar o evento, a gente tem a certificação dos ARAS, a gente tem a certificação dos centros equestres, a gente tem a certificação de produto. Quando a gente passa para os pets, para os cães e gatos, a gente tem a certificação das clínicas, dos hospitais veterinários, dos hotéis, das creches e também de produtos. Então, são programas muito amplos. Por quê? Porque a gente entende que tudo tem que ser trabalhado dentro de um ecossistema. Então, quando a gente pensa no consumidor final ali, esse consumidor pode ser um consumidor de leite, um consumidor de carne, de ovos, de peixe, ou ele pode ser um responsável por um animal e ele vai lá comprar uma ração, vai comprar algum produto para aquele animal dele, ou ele pode ser uma pessoa que vai visitar uma exposição de equinos no Parque da Gameleira. Essa pessoa que nós estamos falando ali, ela tem que ter acesso a essa conversa toda. Desde o início, olha como que a gente tem um storytelling completo se a gente contar para essa pessoa assim, ó. Desde o alimento desse animal, a gente já está pensando no bem-estar animal, a gente já está pensando na sustentabilidade. Aí quando a gente chega lá na fazenda onde esse animal é criado nas melhores condições, né? Vamos pensar numa suinocultura. A gente só trabalha com fêmeas criadas em gestação coletiva, elas não ficam em gaiolas. E aí quando chega na indústria, esse alimento ele é processado da melhor forma possível. Se é um animal, ele é abatido de forma humanitária para chegar na sua mesa. Então a gente contou que vai interferir até no sabor. No sabor, na qualidade, na textura, em tudo. Então a gente gosta desse conceito do ecossistema, que também é o símbolo do infinito, para ter essa história toda para contar para esse consumidor final, para esse responsável por um animal, né, um proprietário de um equino. E isso faz cada vez mais sentido, porque a gente tem uma sociedade que demanda esse tipo de informação. Você não vai colocar porque para você faz sentido. A gente vê a sociedade demandando isso. As coisas precisam fazer sentido, não se aceita qualquer coisa mais. Então, não somente o mercado, como a própria sociedade já exige isso, né? Exatamente. Ô, Flávia, você tocou num tema aí que me desperta, não só para mim, mas para o conselho e para um grande número de profissionais que trabalham na área, que são os eventos agropecuários. E cada dia mais esses profissionais são cobrados em relação ao bem-estar animal. Você acaba de falar que certificaram uma das maiores exposições de equinos da América Latina. Essas pequenas eventos agropecuários,
rodeios, cavalgadas, que são eventos tradicionalíssimos. Vou falar nem tradicional, são tradicionalíssimos daquela região, daquela cidade. Eu falo que o prefeito ele fica um ano elaborando esse evento, juntamente com a sociedade, com o comércio, a oportunidade das pessoas comprarem um vestido, né? Uma bota nova para poder chapéu, né? E isso acontecia antigamente, né? E acontece até hoje. A gente sabe muito bem disso. E esses profissionais eles estão sendo impedidos, assim eu posso falar, de exercer essa atividade, que vai trazer várias consequências econômicas para a região, vai trazer consequências, um prejuízo muito grande financeiro para esse profissional, porque ele formou e dedicou a essa área. E outras questões, eu falo até questões mesmo do próprio animal, porque eu falo que o cavalo ele foi feito para trabalho. Ele não foi feito para ficar dentro de uma baia ou num lote vago comendo lixo. Ele foi feito para pastar, cavalgar e correr. Hoje, como é que você enxerga que poderia hoje esse cenário ser mudado com a sua experiência? Eu falo que dentro da minha trajetória profissional, essa certificação da Nacional do Manga Larga Manchador, ela foi muito marcante, porque foi algo muito diferente daquilo que a gente já vinha fazendo. E quando a gente pensa em um evento, aqui nós estamos falando de um evento imenso, né? 1.700 animais, 18 dias de exposição, tudo muito grandioso, né? Mas quando a gente pega um evento menor, os problemas, a proporção, né? Porque o número de animais é menor, o número de pessoas circulando é menor, mas os problemas são parecidos, são os mesmos, porque nós estamos falando dos mesmos animais, nós estamos falando de pessoas, né, de tratadores, de criadores, nós estamos falando de gente do mesmo jeito. O sol existe, a chuva existe, a chuva existe, o frio existe. Nem sempre a gente tem as melhores condições nos parques de exposições e nada disso. Então, uma premissa que eu acho que é muito importante quando a gente vai pensar em bem-estar animal em eventos agropecuários é a gente pensar assim, o que é possível de ser feito? Desde que a gente iniciou com esse trabalho de certificações de uma forma geral, não só de eventos, a gente tem uma preocupação muito grande em pensar onde a gente está. Nós estamos no Brasil, que já são muitos Brasis, né? Mas se a gente não pensar que nós estamos aqui, né, no nosso país, não pensar na realidade do nosso país, nada vai funcionar. Então, assim, não é uma crítica, é um ponto de vista, né? A gente já acompanha esse movimento de certificações no mundo inteiro, então tivemos na Europa agora no final do ano, que é um berço, né, onde as certificações são muito exigidas. Então a gente estuda a certificação do mundo inteiro, né, para entender o quê? Como é que tem que ser a nossa. Então o primeiro ponto... Que eu acho que tem que ser, assim, me desculpa, vai ser diferente. Por exemplo, Minas são 853 municípios, cada um município diferente em todos os sentidos. Sim. Climáticos, financeiro. O Brasil, país de dimensões, o Brasil é uma Europa. Exatamente. Né? Cada estado com as suas particularidades, inclusive suas legislações diferentes. Exatamente. E como lidar? Então a gente precisa pensar na primeira coisa, né? Na nossa realidade, que são muitas, né? Mas a gente também não consegue fazer uma coisa tão individualizada. Então pensar no protocolo, né? No PAI precisa de um protocolo. Um ponto que eu não falei antes aqui, mas que eu acho que cabe totalmente nesse momento, é dizer, a nossa empresa, ela cria os protocolos, nós temos uma equipe técnica formada na sua grande maioria por médicos veterinários, com mestrado, com doutorado. A gente constrói os protocolos, a gente gere esses protocolos, mas a auditoria não é feita pela nossa equipe. Por quê? Porque isso não configuraria, se a gente fizesse auditoria... Se auto-avaliar.
não é nem a autoavaliação, a autocertificação existe também, que é o quê? É uma indústria láctea, ela cria um programa dela de bem-estar animal e ela mesma audita os produtores, por exemplo. Isso é uma autocertificação. Agora, existe a certificação de segunda parte, que é o quê? Eu crio o protocolo e eu audito. Só que eu vendi para você. Você é dona da fazenda, eu fui lá e eu tenho uma relação comercial com você e aí eu vou lá te auditar. Isso tem um viés que é de um conflito, viés de conflito de interesses. Uhum. Então, o que a gente optou desde quando a gente começou a trabalhar com a certificação de terceira parte? Então, a gente tem uma empresa que é um órgão certificador internacional. Essa empresa faz auditoria de todas as nossas fazendas, indústrias, exposição do manga larga manchador. A gente trabalha muito com a TV Highland, que é uma empresa alemã com 150 anos de mundo. Eles fazem 99% das nossas auditorias. E isso é a certificação de terceira parte, que além de dar o máximo de credibilidade e isenção, ela tem um caráter internacional. Então já existem produtos fora do Brasil com o nosso selo, traduzido para não sei quantos idiomas, porque é uma certificação internacional. Então é muito importante falar isso, por quê? Porque isso é o que traz essa transparência para o processo. Mas voltando para os eventos, né, e para os pequenos eventos, o que eu enxergo, sabe? E a gente aprendeu isso muito na Nacional. Tudo tem que partir da educação. Então, a gente precisa começar, né? Como é que foi lá? Nós criamos uma cartilha que foi disponibilizada para todo mundo, contando que haveria um processo de certificação, que existiria uma auditoria naquele evento. Como que eram as regras, o que ia ser olhado desde a chegada dos animais no parque, toda a permanência deles, todo o processo, a admissão em pista, os julgamentos dos animais, o antidoping, tudo, todas as regras estavam muito claras ali. Quantas pessoas será que leram? Começa daí, né? Mas a gente imagina que uma parte ali leu, uma parte descobriu que ia ter a certificação lá, estava tendo a certificação lá pelo meio para o final da exposição. Isso é fato. Né? As pessoas. Deve ser das pessoas, né? Por mais que você leve a informação, não é todo mundo que absorve. Mas o que foi mais icônico para a gente assim, durante esse processo, e que eu acho que é o ponto de partida para pequenos eventos? Como que a mentalidade foi mudando, porque como é uma exposição muito longa, é quase uma vida que você passa ali, né? É um mês praticamente. Então, imerso lá, você fica imerso ali. Então, a gente usava, né, coletes com o nosso selo bem grande nas costas, escrito bem-estar animal. E aí a gente começava a andar pelo parque. Nossa equipe ficou ali direto, o auditor internacional também esteve ali e tudo. E a gente andava ali pelo parque. E aí a gente começava a ver as pessoas assustadas, assim, olhando pra gente. Os primeiros dias. Mas fiscal, primeiros dias. Ninguém olha com cara sorrindo boa. pra fiscal. Ninguém olha com cara boa. Lá pelo meio da exposição, a gente passava e escutava assim, lá vem o bem-estar animal. Falei, então agora nós somos o bem-estar animal. Tá bom, né? Do meio pro final, as pessoas nos chamavam, as pessoas perguntavam, mas o que você tá achando disso aqui? Como é que... É mesmo? Gente, foi uma coisa muito bacana. Que bacana. A gente conseguiu trazer várias melhorias, assim, sugestões que a associação acatou, assim, de imediato. E depois ouvindo, né, os próprios jurados, ouvindo as pessoas envolvidas ali com aquela organização e que estão mais no... Vocês tiveram um feedback muito imediato, positivo, né? de como que as coisas melhoraram. Porque o tratador, o apresentador, que tem costume de tratar mal aquele animal, ele vai tratar na nacional e ele vai tratar na pequena exposição do interior. É disso que eu tô dizendo. Então, o que eu acho? Eu acho que assim... Ali você mudou... X%, entendi. A certificação em si é linda. Você entregar um selo numa cerimônia é uma coisa linda. Mas ela é só o símbolo. O que fica é o legado, essência. é o trabalho, é o que muda, é a melhoria contínua. Então, mesmo que uma exposição pequena não possa ser certificada, porque talvez ela não vá passar em todos os critérios, se você inicia um trabalho ali, é um fruto, é um caminho, uma semente que foi plantada para que no próximo ano e nos outros anos, e quem sabe ali na frente, você chegue numa certificação. Então, eu acho que é começar. Falar em começar, Natália, Flávia e vocês que estão nos assistindo, nós vamos observando esse ponto, essa carência, assim eu posso dizer,
o Conselho de Minas, nós já estamos produzindo um curso de aperfeiçoamento para esses colegas médicos veterinários que atuam nessa área. Isso é muito importante. Então, a gente vai melhorar com esse curso, a gente vai capacitá-lo, que eu acho que falta é capacitação. A gente tem o profissional, mas ele precisa ter uma capacitação melhor. Sim. E o Conselho de Minas, se Deus quiser, até o meio do ano, a gente está soltando esse curso. É a educação continuada, né? De forma gratuita. Então, isso eu acho que vai melhorar muito isso é excelente, a qualidade, né, do trabalho desse profissional. E a gente costuma dizer, por exemplo, que o trabalho, de novo, né, eu volto na questão do ecossistema. Se você tem um Aras que tem um programa tô falando de Aras, mas pode ser uma fazenda leiteira que vai levar os animais na Mega Leite. Se você tem um sistema produtivo ali, onde existe uma certificação de bem-estar animal dentro daquele sistema produtivo, o tratador que vai com esse animal, o proprietário que vai com esse animal para um evento, o veterinário que acompanha aquele animal já tem uma visão de bem-estar animal completamente diferente. Com isso, você vai mudando a realidade do evento. Então, se você tem todos os elos envolvidos, tudo funciona muito bem, né? Vira uma engrenagem ali que funciona. Ainda que seja um processo que leve um tempo, aquilo vai, o resultado vai... Tudo que é legado, tudo que dura, né? Tudo que fica, leva tempo. Você não vai conseguir construir uma coisa grandiosa do dia pra noite, chegar e falar assim, né? O próprio trabalho na Nacional. Ah, mas foi ali, né? Vocês ficaram ali um mês e vocês ficam... Não, rápido, gente, né? nós trabalhamos um ano antes, né? Então, assim, é muito trabalho. Eu ia te perguntar. Só nessa linha aí, Natália, é igual a questão do doping, né? Então, se o meu peão vê o peão ao lado medicando, entre aspas, praticando talvez uma medicação ilícita, ele vai falar, pô, doutor Afonso, eu vou fazer. Mas por quê? Não, o cara, meu colega está fazendo. Então, se ele parar, se eu parar, vai levar uma formação de que o doping é uma coisa ruim para todos. Errada. Principalmente para aquele animal. Você está ganhando agora, mas você vai perder quanto para frente? Exatamente. Né? Quantas lesões você pode esse animal que poderia ser um futuro campeão, né? Porque ele está apresentando uma dor, não é porque ele quer ficar doente, porque ele quer sentir essa dor, porque ele apresentou essa dor. E você mascará-la para poder se beneficiar, você amanhã vai ter sequelas muito maiores. Então, isso eu vejo que é um trabalho que está dentro né, desse papel seu de bem-estar animal. Exatamente. A questão do doping. A gente trabalha muito essa parte de treinamentos, porque também, como a nossa certificação é de terceira parte, não somos nós que vamos auditar, a gente pode fazer treinamento. Então, a gente faz treinamento desde a pessoa que trabalha na fazenda, treinamento com a indústria, treinamento com o varejo, né? Porque você chega, por exemplo, com um leite A2 num ponto de venda. A pessoa que está ali, ela tem que saber explicar para o consumidor por que aquele leite é diferente, o que aquele leite tem de diferente. Se ela não souber explicar, o consumidor só vai enxergar isso, é mais caro. Né? Uma carne suína Duroc, ele tem que saber explicar que ela tem mais marmoreio, que ela tem mais suculência, que ela é mais macia. Saborosa. Exatamente, tudo isso precisa. Então a gente trabalha nesses elos todos com a educação, que é extremamente importante também, né? Falando em todo tipo de certificação, mas quando a gente fala em bem-estar animal, é mandatório. Falando em duração e tempo, assim, de um evento, por exemplo, vocês fizeram a certificação da Nacional, é para aquele evento? Aí para o próximo é um novo processo? É um novo processo. E propriedades, estabelecimentos, como é que funciona? É a mesma coisa, né? A gente tem um ciclo, que os ciclos são anuais. Dentro desse ciclo é feita uma auditoria programada e podem ser feitas a critério do órgão certificador internacional quantas auditorias eles acharem pertinente. Então, podem ocorrer auditorias não programadas ao longo daquele período. Né? No caso do evento, não tem como ser assim, porque o evento acontece naquela data. Mas o auditor também, por exemplo, ele pode a qualquer momento solicitar qualquer coisa de qualquer animal, de qualquer tratador, de qualquer proprietário que está ali dentro. Né? Um exemplo, a gente ficou
antes do evento começar, nós passamos um dia inteiro na recepção de animais, que foi uma coisa, assim, fantástica. Tudo extremamente organizado, a recepção ali dos animais no parque. Tinham relatos de, às vezes, o animal descer do caminhão e escorregar. E uma das veterinária responsável lá pelo evento, a Luana, deu uma sugestão que era de colocar um piso de borracha na frente dos caminhões ali. Foi uma maravilha, uma coisa super simples de ser feita e que tornou o processo as assim, lesões super tranquilo. E aí o auditor estava ali observando aquilo tudo. E aí tem a questão do transporte, né? Então tem as regras para o transporte, que a pessoa, o motorista, seja capacitado para transporte de animal. Em determinada hora ele levantou, foi lá no caminhão, falou: quero ver sua habilitação, quero ver. Então, assim, o auditor, ele tá livre para ele olhar o que ele quiser. Assoalho do caminhão. Tudo, né? Dentro da fazenda também. Ele vai, ele chega, ele pergunta para quem ele quiser que tiver ali, né? Tem as pessoas que estão mais envolvidas, que ficam mais próximas, mas se ele resolver conversar com uma pessoa e perguntar sobre as condições de trabalho dela lá, ninguém pode interferir. Sabe? Então é dessa forma que eu funciona. Tava com essa curiosidade. Como que é a relação com outros órgãos e instâncias? Você tá lá com o auditor e vocês, aí tem também o RT, que é uma outra pessoa, tem o fiscal do IMA, tem vários outros órgãos que estão juntos ali. Fiquei curiosa com isso. O nosso trabalho, ele não é um trabalho de fiscalização. A gente deixa isso muito claro, embora, né? Você tá andando ali com colete, todo mundo acha que você tá fiscalizando alguma coisa. A gente deixa isso muito claro, né? Se chega alguém e pergunta alguma coisa, a gente vai falar, não, pode até dar uma opinião ali, mas, por exemplo, se a gente enxerga alguma coisa sendo feita errada, a gente não vai autuar ninguém, a gente vai orientar. Até a orientação ela tem que ser cautelosa nesses casos, porque é uma auditoria, né? Então o fiscal, olha só, o auditor, ele vai anotar esses pontos todos, ele vai fotografar. Então nós criamos um material que é o relatório final, apresentamos para a associação com as melhorias que são sugeridas para esse ano agora, para 2026. Então, assim, não existe um trabalho... Na realidade, vocês não executam o trabalho. Vocês fazem uma avaliação do evento. A gente trabalha antes nessa parte de educação, né? Porque não adianta também você chegar com um monte de coisa e simplesmente falar: agora eu vou te avaliar. Você precisa saber no que você vai ser avaliado, né? Então, assim, por isso que é um trabalho longo de 1 ano antes da exposição, né? A gente já começar a trabalhar, no caso de uma fazenda, por exemplo, né? Muitas vezes você fica 6 meses ali orientando aquele sistema produtivo para que ele tenha que a gente quer que a auditoria tenha sucesso. Claro. Pode não ter, mas, né, o objetivo é que tenha. O trabalho é para ter. É para ter. Então, a gente trabalha ali orientando para que exista, mas durante a auditoria, durante o evento, não é um trabalho de fiscalização. Então, assim, o trabalho do IMA nem de orientação. vai continuar lá, o trabalho do RT. A gente, né, na Nacional é um exemplo ótimo. A gente teve uma relação excelente com os responsáveis técnicos pelo evento, com a clínica veterinária, porque é um trabalho conjunto, né? Muitas das coisas ali que eles estão fazendo, a gente precisa verificar, a gente precisa estar junto. Então, assim, vai existir uma parceria, vai existir uma troca de informações, mas cada um faz o seu papel. Exatamente. Ô, Flávia, certificar um hospital veterinário, essa certificação, ela é anual? Isso. É uma certificação. Todo ano eu tenho que renovar essa certificação. Isso. E sabe o que é a beleza disso, doutor Afonso? Não só para um hospital veterinário, né? Para todas as certificações, e a gente ouve isso muito até assim, tem sistemas produtivos que a gente chega que são tão organizados, mas tão organizados, que a gente fala assim: gente, não tem como melhorar. Né? Na hora que faz a nota lá no final é 99,1, né? Não tem como melhorar isso aqui. E aí a gente tá sempre em contato, porque assim, é anual, mas a gente não some, não. Cada cliente nosso, a gente tem um grupo de WhatsApp com os responsáveis pela certificação dentro daquela empresa. Seja uma fazenda, seja um laticínio, seja um hospital veterinário, uma clínica, a associação do Manga Larga Machado. A gente tem um grupo de WhatsApp. Então, a gente passa o tempo inteiro ali conversando com aquelas pessoas. E sabe o que a gente ouve? Isso aqui melhorou demais. Por quê? Porque a equipe se prepara para uma auditoria. E aí ela sabe que, na melhor das hipóteses, daqui 1 ano vai ter outra.
Pode até ter alguma ali no meio do caminho que ela não sabe, mas daqui a um ano, certeza que ela vai ter outra. E, às vezes, a organização inicial, ela é mais enjoadinha, porque você tem que separar documento. Vamos pensar num frigorífico. O tanto de POPs que eles têm que organizar ali, deixar aquilo pronto pro dia da auditoria. Aí organiza tudo, fica um brinco. Aí a pessoa pensa assim, agora eu vou deixar isso aqui perder, para depois eu ter que trabalhar tudo de novo. Então, tudo organiza. É lindo ouvir isso, assim, sabe? De funcionário, ouvir isso de proprietário, fala assim, agora tudo fica organizado, sabe? Essa é a beleza. E, assim, outra coisa que é muito satisfatório pra gente ouvir é, assim, os índices zootécnicos melhoraram. A gente ama ouvir isso. Por quê? Porque, às vezes, uma coisinha que tava ali fora, né? Um detalhe, uma perfumaria. Na hora que é olhado de perto, aquilo fica evidente, aí melhora, sabe? Mesmo sistemas, por exemplo, quando a gente trabalha com suínos, com aves, as coisas são muito organizadas, né? É tudo muito padronizado, é tudo muito, né? A gente pensa em pecuária leiteira, cada fazenda é de um jeito, né? Na hora que quando você vai para suinocultura, é tudo muito padronizado. Então você fala assim, gente, não tem o que melhorar, pois tem, pois melhora. E a gente tem, assim, vários depoimentos disso, que o ambiente de trabalho melhorou, que as pessoas estão mais motivadas. Isso é muito satisfatório, né? Não resta dúvida. Eu falo, até brinco. Casa, né? A gente vai guardando tudo dentro de casa, vai pôr no lugar. Eu falo que a gente tem que mudar todo ano. É mais ou menos igual. É para renovar, tirar o que é velho e deixar pôr o que é novo e organizar as coisas. Mas é isso mesmo. Enxergar onde é que, né, tem pontos de melhoria, sempre tem. Na casa da gente tem, na fazenda tem, na indústria tem, na exposição tem. Na vida tem. Na vida tem. Flávia, e assim, essa questão da certificação, ela é nova, aqui, assim, já tem um tempo, mas a aplicação dela no Brasil, ela é nova. A gente vem falando de rastreabilidade, de Sysbov, né? Já tem anos isso, mas não tem uma aplicação, assim, de senso comum, assim, para todo mundo. Como é visto, né? E mais, tem profissional para atender tanta demanda assim, né? O que a gente tem observado, né? As certificações são novas no mundo. Mesmo quando você vai para a Europa, que é onde está, né? A gente ficou impressionado, assim, você entra num supermercado, todos os produtos têm um selo. É uma coisa assim, né? Mas ainda é novo, ainda é nicho. Porque nós estamos indo num supermercado que está voltado para uma classe social que paga por certificações. Só que isso, gente, na hora que a gente pensa num país do tamanho do Brasil, é um nicho, é um nichão. É gente demais que já despertou para isso, que já busca esse tipo de produto, né? E ele paga por isso? Isso é interessante. Tem um nicho que paga, que é menor do que o nicho. Se você fizer uma pergunta, chegar, for fazer uma pesquisa e falar, olha, vai ter um produto aqui com selo de bem-estar animal e esse outro aqui que não tem. Você estaria disposto a pagar mais por esse produto? A grande maioria desse nicho vai falar, estou. Aí na hora que você fala, você está disposto a pagar 10% a mais? Já diminui um pouco. E na hora de pagar realmente, de tirar o diminui dinheiro mais ainda. Só que é isso que a gente está dizendo. Primeiro, isso é uma tendência forte, é uma tendência geracional, ou seja, as gerações que estão vindo, elas querem buscar a certificação. Isso. E aí a gente consegue ver isso em números. Por quê? A nossa empresa ela cresceu 77%, somando 24 e 25. É claro que eu não posso dizer que, né, não posso desprezar o nosso trabalho, né, a nossa atuação comercial, nosso marketing. É claro que grande parte disso é o nosso trabalho. Mas não adianta trabalho se não tem consumo, demanda. Né? E hoje, o que a gente nota? O varejo, porque no final das contas, é a ponta ali, é o varejo food service que puxa tudo para, né, o que vem de trás. Hoje a gente nós temos marcas próprias que já nos procuram e tem produtos deles com nossos selos. A gente tem a Rede Oba, de São Paulo, tem mais de 60 lojas. Nós temos aqui o Super Nosso, com produto com certificação nossa. Então, o varejo também já está enxergando isso, porque essa demanda está chegando nele e está buscando a certificação. E aí, você falou da questão do profissional, né? É um gargalo. A gente,
é um gargalo e um campo de trabalho para os novos que profissionais. não é explorado. Para os veterinários, para os zootecnistas. Então, assim, a gente vê hoje, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade. Você está trabalhando com engenheiro de alimentos? Seria químicos? Hoje a gente tem pedido para que sejam ou médicos veterinários ou zootecnistas. Por quê? Porque você vai entrar dentro do sistema produtivo e, assim, tem que haver um conhecimento. Porque muitas vezes o produtor, ele não consegue aceitar um auditor que não sabe o que é uma maternidade, que não sabe o que é um compost barn, que não sabe, ele não aceita isso. Tem que ser uma pessoa que tem aquela vivência lá, né? Ele pode não ser... ter dedicado a vida profissional dele inteira à pecuária de leite. Mas ele fez um curso. Mas vocês estão resumindo, vocês buscam profissionais da área médica, veterinária e zootecnia. Sim, sim. Bacana. Então é uma área, a gente já tem falado isso, até com alguns coordenadores de cursos, né? Que é uma área que o profissional, ele tem que enxergar. Porque é uma área que existe e que está crescendo cada vez mais. Tá vendo, pessoal? Uma dica boa para vocês, viu? E quem se interessar por essa área, alguém da nossa audiência, que formação, quais características, que tipo de capacitação ou curso que essa pessoa pode buscar, Flávia? O que acontece? A formação de auditor, ela exige um curso. Então, por exemplo, eu até não tenho informações, eu tenho informações, por exemplo, as empresas que a gente trabalha, os órgãos certificadores, eles dão esse treinamento para os médicos veterinários, para os zootecnistas que a gente indica. Eu não sei se existe algum outro tipo de curso que pode ser feito para capacitação dessa pessoa. Mas os órgãos, eles costumam já oferecer esse curso que já é direcionado para o tipo de certificação que ele vai fazer, que eles querem. Né? Então, assim, é uma formação técnica, médico-veterinária, zootecnista bem feita. Né? Buscar cursos nas áreas de bem-estar animal, né? Na área de sustentabilidade, que é uma... Por exemplo, eu não estudei nada relacionado com sustentabilidade, com meio ambiente, quando eu fiz veterinário. Não se falava disso. Inclusive, o médico veterinário ele pode elaborar projetos relacionados ao meio ambiente. Exatamente, né? exatamente. O Banco do Brasil aceita projetos realizados por médico veterinário e o médico colega não sabe disso. Então são poucos colegas que trabalham na área de meio ambiente. Exatamente. E quando a gente pensa no bem-estar animal, ele está dentro do S do ESG. Ele está dentro do social. Então, o médico veterinário ele está totalmente envolvido ali. Né? O bem-estar animal ele está dentro do social. Inclusive, tem uma literatura que eu gosto de falar muito. Sempre que eu faço palestra, eu falo, gente, tem um livro que tem que ler, que chama Bem-Estar Único, One Welfare. Ele tem a versão em inglês, eu acho que já tem a versão em português também. Repete para os telespectadores. Bem-Estar Único, ou One Welfare. Então, ele é um livro que mostra toda essa inter-relação que existe entre o animal, o cuidado com o animal, como você, né, lida com esse animal, maneja esse animal e a sua vida. E a sua vida em comunidade, a sua vida como ser humano. E é muito interessante essa leitura. Não vou dar spoiler, não, mas eu acho que é uma leitura assim, obrigatória para quem quer trabalhar nessa área. Já dá corte aí na sua fala. Beleza. Não, pode falar. Então, e aí eu falo acho que, assim, de gente divulgar esse livro, né? Sim. Então, eu acho que assim, então, vou resumindo, né? Eu acho que tem que ser um profissional bem informado, né? A gente tem que ser bem informado para atuar em qualquer área, que busque esses conhecimentos, principalmente de bem-estar animal, se dentro do currículo do curso isso não é uma área muito explorada, que busque cursos né, fora da formação profissional, que leia livros, enfim, no bem-estar animal e na sustentabilidade como um todo, né? E aí precisa ser, né, um profissional, que aí são características que todo profissional tem que ter, né? Uma boa comunicação, saber se comunicar bem de forma verbal, de forma escrita. Eu acho que isso é isso. Eu vejo, acho que nós estamos chegando ao fim, né? Tem mais uma última. Mas, assim, legal. Eu vejo que é uma novidade para o consumidor, que é a palavra que você colocou logo no início, e é uma coisa recíproca para os nossos colegas. Então eu vejo
que os dois é um potencial grande, porque os dois vão caminhar juntos, né? Tanto o consumidor, que cada dia ele está voltado para esse tipo de produto, e para nós, médicos veterinários ou tecnistas, que é uma área muito grande. Eu falo que quando nós assumimos essa gestão, nós implementamos a área de produção animal, porque eu, Afonso, acredito que se existe dificuldade em determinadas áreas de atuação do médico veterinário, que a gente está falando disso, a área de produção animal, o mundo não tem como frear o consumo. O mundo, cada dia mais, vai cobrar, vai exigir quantidade, qualidade e bem-estar animal. Isso aí é notório. Não tem como a gente voltar isso aí. Então nós estamos com a faca e o queijo e a goiabada na mão. Temos que assumir essa área nossa. A área é nossa. Dizer, ó, nós somos os profissionais que vamos fazer nós isso. estamos, o único capacitado para isso somos nós. Exatamente. Exatamente nessa linha que eu queria que a gente fosse, porque tem toda essa questão que o doutor Afonso colocou, né, da produção de alimento em qualidade, em quantidade, o bem-estar animal e a sustentabilidade, né? E assim, quando você fala, a gente vê o seu encantamento pela atuação, e eu acho que tanto a medicina veterinária como a zootecnia tem um potencial transformador de vidas, tanto dos profissionais quanto das pessoas, né? Uma qualidade de vida, a alimentação, o meio ambiente, são profissões transformadoras de vidas, e eu acho que isso dá um sentido para os profissionais. Acho que a gente podia fechar falando um pouquinho sobre isso, né? Que eu acho que é um estímulo para o pessoal e que faz todo sentido, né? Acho que você falou tudo, né? Nem tem muito o que dizer. Não sobrou nada. É isso, né? É sobre isso mesmo. Eu sou muito feliz, muito realizada na minha escolha profissional como médica veterinária. 1000 vezes eu tivesse que escolher um curso, 1000 vezes eu faria de novo medicina veterinária. Eu acho que a formação, tudo assim, tudo faz parte do que eu trabalho hoje. Eu sou muito feliz, muito realizada profissionalmente. Falo assim, gostaria muito que eu tivesse muitos colegas que tivessem a felicidade que eu tenho dentro do meu trabalho e esse encantamento, né? Fantástico. Brilho no olho mesmo. Tô vendo, a gente tá vendo o brilho no olho. De fazer o que eu faço. Eu sou muito feliz, muito realizada, muito agradecida, né? A Deus primeiro, a minha família, os professores que eu tive, né? Preciso falar da minha casa, que é o FMG, não tem como, né? Tenho ali realmente uma família ali dentro. E assim, eu acho que, assim, né, para fazer um fechamento mesmo, eu acho que, né, quem estiver nos ouvindo e estiver no meio do curso, ou estiver meio perdido, ou estiver formando, gente, a veterinária é uma profissão maravilhosa, tem um campo gigante, e assim, se a gente descobriu esse, assim, e tem muitos outros, né? Tem muitos outros. É uma profissão com 1000 possibilidades, que 1000, né? Eu acho que a gente é muito privilegiado nesse sentido. Então, para encerrar, Flávia, Natália e vocês, eu, né, doutor Afonso, como hoje presidente, eu espero terminar a nossa gestão fazendo isso, deixando os nossos colegas desse jeito, com brilho nos olhos. Eu quero que todos vocês tenham brilhos nos olhos e orgulho de ser médico veterinário e zootecnista. Um beijo a todos. Muito obrigada, doutora Flávia. Sou eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Abraço, pessoal.